Amigos, dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos encerrar o estudo do capítulo 6, o Cristo Consolador. Vamos estudar os itens 5 a 8, o Advento do Espírito de Verdade. São 3 mensagens que o Espírito de Verdade traz para nós. O item A do item 5, vamos lá. A missão, o Espírito de Verdade, afirma que vem, como Jesus o fez, trazer a verdade e dissipar as trevas. Lembrando que o Espiritismo tem a missão de lembrar aos incrédulos que, acima de tudo, reina a verdade imutável que é Deus. E mostra também a devoção de Jesus, ou seja, Jesus revelou a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuniu o bem esparso, convidando: vinde a mim todos vós que sofreis. Lembra que nós estudamos semana passada? O jugo leve? É muito interessante para saber. Ele vem e vai nos ajudar. E lamenta, que os homens ingratos se desviaram do caminho reto, perdendo-se nas sendas da impiedade. Vejam bem, o Espiritismo veio exatamente, o Consolador prometido, exatamente para isso, mostrar que sabemos que aquilo que Jesus deixou foi modificado, foi enfeitado de acordo com os interesses da época, e foi sendo desvirtuado. Então precisaria vir alguém, não uma pessoa, mas uma doutrina que realmente mostrasse a verdade, voltando ao Evangelho redivivo, Então ele diz aqui: lamenta que os homens ingratos se desviaram do caminho reto, perdendo-se nas sendas da impiedade. E ele diz aqui: o Pai não quer aniquilar a raça humana, mas quer que vivos e mortos, ou seja, encarnados e desencarnados, se socorram mutuamente. Com a comunicação dos espíritos, é isso aí. A comunicação trazendo a luz para nós, para que nós acertemos o nosso caminho, nessa presente encarnação. É muito interessante. Então, a mensagem condensa a essência da conduta espírita em 2 pontos. Vocês vão ver lá no finalzinho dessa mensagem, do item 5, coisas fantásticas. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro e mais importante ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amor é a tônica de tudo. É a tônica, é o amor que nos une, que nos faz evoluir, que vai dar sequência ao perdão, à caridade, à compaixão. Tudo isso nasce do amor. E o que é instruí-vos? É instrução, não é instrução tecnológica do mundo, não. É instrução espiritual, mostrando que nós somos seres espirituais, habitando um corpo físico, necessário para a nossa evolução. Isso é muito importante, essa instrução. É isso que estamos fazendo, mostrando que somos seres perfectíveis, ou seja, aptos a nos aperfeiçoarmos. É isso que é interessante. Tira a ilusão daquele céu praticamente utópico e aquele inferno terrível de sofrimento eterno. Não existe isso. Mostra que nós somos capazes de, quando erramos, temos a capacidade, é a oportunidade de repararmos nosso erro, adquirirmos mais virtudes e vamos, sim, evoluindo. É isso que o Consolador prometido prometeu para a gente, Espíritos, amai-vos e instruí-vos. Não se esqueçam disso. E ele diz também, vocês vão ler aí, que todas as verdades se encontram no cristianismo primitivo lá. Os erros que foram enraizados nele são de origem humana, tais quais dogmas e interpretações equivocadas. Jesus não criou uma religião, ele trouxe ensinamentos. Então, essa doutrina do cristianismo é uma doutrina que foi assambarcada pelos homens a seu bel prazer, para tirar proveito disso aí. Então, dogmas, ritualísticas, nada disso existia. Então, foram colocados pelo homem. Então, os erros foram enraizados nele são de origem humana. Pensem nisso. O Espírito de Verdade, então, clama que o túmulo não é um nada, ou seja, quem perece é o corpo que será destruído. O espírito nunca é imortal, nunca vai morrer.
Então, nós vamos agregando qualidades e defeitos nas nossas encarnações. Então, precisamos entender isso aí, compreender para que nós possamos fazer escolhas melhores, para que nós possamos evoluir. E tendo que reparar menos coisas quando escolhemos bem. É o livre-arbítrio, causa e efeito e a reencarnação. Vamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo dentro da Instruí-vos, aprendendo de onde viemos, porque estamos aqui e para onde iremos. Então, ele diz, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Ele, então, nos convida a extirpar da alma a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. Ou seja, tirando essas negatividades, entendendo sempre, olhando sempre com um olhar bom, vendo o melhor das pessoas, sabendo que aquelas pessoas que estão ainda em desacordo, são seres ainda que estão em evolução, talvez um pouquinho mais atrasado que nós, mas faz parte. Tal qual nossos dedos, cada um de um tamanho, é assim que é a evolução. Uns mais na frente, outros mais atrás, mas todos no caminho. Porque é da lei a nossa evolução. Temos que evoluir, verdade? Então, esse é o item 5. Vamos para o item 6, que ele vai nos falar sobre a consolação e a esperança. Então, o foco do item 6 é exatamente isso. É o ensino, a consolação e o ensinamento aos pobres deserdados. Então, o Espírito instrui que para que os sofredores se elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Ou seja, cada um tem o ombro, a prova é dada de acordo com o ombro. Então, nada é de mais e nem de menos, é o que podemos suportar. Por quê? Porque nós estamos no nosso planejamento reencarnatório. Antes de voltarmos, nós passamos por isso, aceitamos, foi nos dado para a nossa evolução. Porque temos um passado a quitar. Todos nós, que somos imperfeitos ainda. E esse passado precisa ver. Mas quando nós resignamos, ou seja, compreendemos o sofrimento, fica mais fácil o entendimento e seguirmos adiante, né? Então, a dor é reconhecida, mas a mensagem, sobretudo, é de esperança. Por quê? Porque ela tem uma data limite, ela não é eterna, essa dor. A partir do momento que nós passamos a compreender, que é resignar-se, compreender e ajudarmos, promovermos a nossa melhora íntima, nós estamos liquidando as nossas dívidas passadas. Estamos agregando virtudes para frente, né? Então, os anjos, ele diz, olha que bonito, a mensagem é de esperança, pois anjos consoladores virão enxugar as lágrimas dos aflitos. É isso. Nós estamos em conexão com a espiritualidade. Então, a misericórdia divina, já falamos aqui, ela caminha junto com a justiça. Então, vamos ver que essa misericórdia vem através desses nossos amigos espirituais, nossos amparadores, nossos familiares que estão num nível melhor, vem nos dar forças para que a gente suporte e vença as escabrosidades do carreiro. Esse é o nosso objetivo. Então, a essência desse item 6 é um chamado à resignação ativa, ou seja, compreensão. Por quê? Por quê? Não adianta brigar, vamos compreender o porquê e ajudar para que nós possamos quitar isso aí. Porque temos a esperança na assistência espiritual e também a nossa responsabilidade individual no trabalho do burilamento moral que nós temos que fazer. Porque nós somos responsáveis pela nossa vida e mais ninguém. Então nós temos que nos conscientizar. Estou passando por algum tipo de dificuldade. Ao invés do desespero, vamos passar para a compreensão. Em vez de dizer o porquê estou passando por isso, vamos ver para quê. O que estou aprendendo com essa dor que está chegando aqui, com essa situação aflitiva que estamos chegando. Feito isso, nós vamos receber, quando nós nos conectamos com o alto, com as forças do bem, a ajuda vai chegar, vai acalmar nosso coração e vai nos dar forças, porque eles não irão resolver
a nossa situação. Nós é que temos que resolver. É nós que vamos ter que nos reconciliarmos com os nossos adversários. Temos que tolerar aqueles que intolerantes, né? Temos que aprender a perdoar, a não guardar rancor, nem mágoas, nem inveja, nem ciúme. Tudo isso faz parte do aprendizado, que vai dando força para a nossa caminhada, né? Então, item 6, consolação e esperança, que todos devemos ter. Consolação, a doutrina, a espiritualidade nos consola. Não adianta revolta, não adianta briga, só piora. Porque quando você se revolta com uma situação e xinga todo mundo, e xinga Deus, todo mundo, o que acontece? Nosso campo vibracional fica de uma cor escura. E cor escura atrai também espíritos trevosos, que vão nos influenciar negativamente. E vai criando aquela bola de neve na tristeza, na angústia, que pode chegar a situações aflitivas. Mais ainda, nós adquirimos mais situações piores daquelas que precisamos resolver. Então, quando você entra nessa, entende, compreende, a gente vai chegando à conclusão que, olhando para trás, olhando para de lado, nós sabemos que todos nós, todos os habitantes do planeta Terra, não são plenamente felizes. Todos nós temos algo a aprender ainda, algo a quitar. Faz parte da nossa evolução. Por isso que precisamos cuidar muito bem dessa atual encarnação nossa. É muito importante. Não podemos perder tempo. Precisamos, sim, vamos promover o bem cada vez mais. Vamos deixar de picuinhas, coisas pequenas. Às vezes, raivas, boba, alguém fala uma besteira pra gente e você fica guardando raiva, mágoa. Larga a mão disso. Vamos seguir em frente, agradecer pela nossa vida. Precisamos da gratidão constante por esses momentos de paz que temos, que é a única felicidade que nós podemos almejar na Terra. É a paz interior. Aquele sentimento do dever cumprido. Hoje eu estou bem, eu não magoei ninguém, eu perdoei, eu fiz alguma coisa boa hoje. Tudo isso é importantíssimo para nós. Pense nisso um pouquinho. Vamos para o item 7 agora. Jesus diz assim, que eu sou o grande médico das almas. Então o Espírito, o Espírito de Verdade, se apresenta como o grande médico das almas, que traz o remédio para curar as enfermidades espirituais. Que seriam essas enfermidades espirituais, gente? As duas piores situações que nós temos, que carregamos conosco há de muitas e muito tempo. A doença a ser curada é a do orgulho e a do egoísmo, o que gera a impiedade, a incredulidade e a cegueira moral. Quando nós trabalhamos para dominar nosso ego, o egoísmo, e dominar nosso orgulho, nós estamos avançando muito mais rápido, porque o que gera tudo as negatividades nossas são baseadas nesses dois sentimentos, orgulho e egoísmo. Vejam bem, ele diz assim, onde buscar o consolo? Afirma que o mundo é impotente para dar a força e a consolação que a alma necessita. A verdadeira força deve ser buscada no trabalho e na caridade. A gente pensa que trabalho é só uma coisa braçal. Não. Trabalho é aquela ocupação que você tem, que você está se dedicando com carinho, com amor. Qualquer que seja, da mais simples à mais trabalhosa. É isso que é o trabalho. É não sermos ociosos. É não sermos mornos, né? Não podemos, ou quente ou frio, mas não morno. Ou seja, sermos omissos. E aí a gente vai entender o verdadeiro sentido da caridade, que nós já falamos aqui. Que a caridade não é só simplesmente dar um dinheiro ou um prato de comida. Não, ela engloba 3 coisas que nós já aprendemos aqui. A beneficência, bondade. A indulgência para com os defeitos humanos. Eu não posso julgar, que eu também sou imperfeito. E
O P, perdão das ofensas. Então, isso engloba a caridade. Se estiver faltando uma dessas aí, não é a caridade. Eu sempre dou aquela dica, né? Lembre-se do BIP, BIP. BIP, beneficência, indulgência e caridade. Dá para a gente fazer esse trabalho interno, né? Então, qual seria o remédio? A fé inabalável, a fé raciocinada. É importante, é o que nos conecta com a espiritualidade. E a virtude que nós vamos devagarzinho acrescentando na nossa vida. É isso. Viver é uma arte simples, mas quando as pessoas têm vontade de mudar mesmo e exercem essa vontade, ela torna-se sim uma bola de neve positiva, um dia sendo melhor que o outro. Ontem eu não era tão caridoso ou tão amoroso, hoje eu já sou mais um pouquinho. É assim que a gente vai levando, caminhando um dia de cada vez. O importante é a caminhada, a chegada vai ter uma hora. Não podemos parar, estacionar. É isso que a gente precisa saber, ter sempre em mente. Não se esqueçam disso. Então, o remédio é a fé raciocinada e inabalável, e a virtude que vamos agregando. E no item 8, né, o finalzinho, Deus consola os humildes. Esse item é uma conclusão ou comentário que destaca a ação de Deus. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que o suplicam. Seu poder cobre a terra e ele coloca um bálsamo consolador ao lado de cada lágrima. Olha que coisa bonita. É isso que é importante. Entender que nós não estamos sozinhos. Temos amparadores conosco. Mas para que eles nos possam ajudar, nos dar um amparo, precisamos estar conectados. E como conectamos com as forças do bem, com os nossos amparadores? Coração limpo, com a nossa energia boa, da gratidão, da paz interior, do perdão, da tolerância, eles chegam até nós. Nós podemos iluminar nosso lar, nossa casa, fazendo o evangelho uma vez por semana, meia horinha, em que a família senta-se numa mesa, lê um texto evangélico, uma leitura de livros fantásticos que existem, fluidifica uma água, vibra por todas as pessoas encarnadas e desencarnadas e pede a luz que se irradie, não só para o nosso lar, mas também por todos os nossos vizinhos. Isso é muito importante, né? Então, olha que bonito. Ele coloca um bálsamo consolador ao lado de cada lágrima derramada. Pensem nisso. Então, devotamento e abnegação são identificados como uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento, sendo a base da sabedoria humana. Devotamento e a abnegação. Que seria o devotamento? É a ação de dedicar, tributar algo a alguém ou a alguma coisa. É dedicação, qualidade ou condição de quem se dedica a alguém ou a algo. Entrega, sacrifício, manifestação de amor, apreço e consideração. Vamos devotar a nossa vida ao bem. É um devotamento, é um compromisso que a gente está fazendo, é um devotamento. De procurar a cada dia o hoje ser melhor do que o ontem. E que o amanhã seja melhor do que o hoje. Esse é um devotamento, é aquela condição que nós temos, um sacrifício, manifestação de amor, de apreço, mas também de vontade. Né? E o que é abnegação? Pode ser caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas, né, da personalidade, é conquistada em benefício de uma pessoa, uma causa ou um princípio. É um sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais em nome de qualquer imperativo ético. Eu mergulhei numa bebida, o alcoolismo. Então, eu tenho que entender que vai necessitar de um sacrifício para me tirar desse vício. Como todos os vícios. Então, tem que ter uma abnegação, vontade, para corrigir as tendências humanas naturais, em prol de qualquer imperativo ético. É isso que é interessante.
Devotamento e abnegação. Então, o devotamento e a abnegação, de fato, são essenciais nas ações de trabalho, nas atividades mais corriqueiras, são até consagrados pelo povo naquela expressão, vestir a camisa, quando alguém se entrega a determinada tarefa com dedicação, devotando-se a ela. No emprego, você veste a camisa do emprego, mas também você veste a camisa também de querer mudar. Eu vou, compromisso assumido, eu quero mudar. Por que que eu quero? Eu tenho que compreender por que que eu preciso mudar. Porque somos seres em evolução. Já tivemos muitas encarnações, onde não foi possível instruirmos totalmente. Agora nós temos o guia. Está aqui o guia, o Consolador Prometido. Está mostrando o caminho para nós. Então vamos vestir a camisa do bem. Isso que é importante, né? Então, vamos devotar a isso. A condição da consolação. O Espírito explica que a consolação é privilégio daqueles que são humildes de coração. Humildade não é pobreza. Humildade é não ter orgulho e nem egoísmo. É tratar as pessoas totalmente iguais, sem quaisquer privilégios. Isso é humildade. A gente fala que ele é humilde como sinal de pobreza. Não. Tem muita pessoa pobre que são extremamente orgulhosas, extremamente egoístas. E tem pessoas ricas, né? Tem muito poder, dinheiro, que são extremamente bondosas, caridosas, que têm uma visão altruísta da vida. Então, pensem nisso. Humildade não é igual à pobreza. É igual ao domínio do orgulho e do egoísmo. Sim, essas são as pessoas humildes. Então, humilde de coração, né? O amor de Deus, ele ama todos os seus filhos. Mas, infelizmente, o orgulhoso fecha seu coração à graça e ao consolo, não os reconhecendo e rejeitando o bem. Lamentavelmente. E qual seria a ação da humildade? O humilde, pelo contrário, busca e aceita o consolo de Deus, compreendendo que suas provas são justas e necessárias para o seu progresso. Fechou? Então, qual a conclusão moral que nós temos? Que é a humildade que prepara o coração para receber e tirar proveito da consolação trazida pela doutrina dos Espíritos. É isso. Prepara o coração. Vamos ver qual é o meu nível de orgulho e de egoísmo. Vamos ver, vamos olhar para dentro. Vamos olhar, mentalizar as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos. Como estão? Feito isso, fica mais fácil a gente procurar um rumo e seguir adiante. Então, essa é a mensagem que nós trouxemos hoje de encerramento do capítulo 6. Na semana que vem, nós vamos iniciar o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Muito bom também. Então, gente, um grande abraço e até a próxima semana, se assim Deus o permitir.